Olá, amigos dos negócios do esporte, eu, Rodrigo Fortuna, estou aqui de novo com vocês, segundas-feiras, 20 horas, para trazer o que há de mais legal sobre gestão e marketing esportivo. E junto comigo, sempre aqui co-apresentando o programa, meu amigo, presidente da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo, gerente e diretor da Centauro, presidente de vários clubes aí pelo país. Herbert Mello, é um prazer ter você aqui comigo de novo, cara. Prazer é todo meu, Rodrigo. Só tira o diretor da Centauro aí, então amanhã não sou amanhã você não é nem mais gerente. Legal. Olá, amigos do Negócio do Esporte. É um prazer estar aqui. Agradecer, como eu faço todos os programas, ao pessoal que compartilha do nosso material nas redes sociais. Falar que meu nome está errado aí no GC, que é Herbert Mello, faltando um R aí, depois eu vou falar com a produção. E hoje a gente tem um assunto interessante aí, que é falar sobre sócio-torcedor. É isso aí. Programa polêmico, né? Hoje a gente até optou por nem trazer um convidado aqui, a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto de sócio-torcedor e dependendo das perguntas do nosso chat, a gente vai ver se nos próximos programas a gente consegue trazer, pelo menos entrevistar os representantes de alguns clubes brasileiros aí que estão em ênfase no sócio-torcedor. O Herbert tem uns números, né, Herbert? A gente sempre fala sobre o sócio-torcedor. Eu costumo dividir sócio-torcedor em alguns pilares. O primeiro que a gente fala, por que um programa sócio-torcedor dá ou não dá certo, né, Herbert? E aí eu costumo falar que eu acho que 3 pilares são fundamentais, né? Um é a questão, a pessoa quando compra um sócio-torcedor, ela quer um benefício. Na verdade, ela está beneficiando o clube indiretamente, né, mas ela quer um benefício. Eu fico pensando, né, por que eu compro ou não compro um sócio-torcedor? O primeiro motivo que eu compraria é o marketing de experiência, né? Hoje, quando a gente fala nos programas de sócio-torcedor, a gente tem o melhor, inclusive é o do Inter hoje, né, que é o que tem maior número de pessoas. Você tem um número aí, né, Bert? Qual que é o... Tenho. Eu passo aqui para você, Rodrigo. Eu acredito que em cima desses números aqui a gente consiga falar mais, até desenvolver sobre o assunto, né? A gente tem aí o Internacional, e está atualizado isso daqui, que tem 100.736 sócios. O Grêmio tem 72 mil aproximadamente, tá? O Santos é em terceiro lugar com 52 mil, o Corinthians com 49 mil, o Flamengo com 29 mil, e o Flamengo, se eu não me engano, é novo, né? O programa de sócio-torcedor deles. O Cruzeiro com 29, Palmeiras com 24 aproximadamente, São Paulo com 20 mil, Atlético Mineiro com 20 mil e o Fluminense com 17 mil sócio-torcedores. Interessante, o engraçado também, porque eu acreditava que o São Paulo, né, até pela estrutura que tem, pelo nome, pela cultura que tem dentro do futebol, né, os torcedores estariam entre os 5 primeiros aqui, na verdade não, né, ele está ali em 8º lugar. Então, pouco à frente do Atlético Mineiro, que também é um programa mais recente, né? E outro assunto interessante aqui com relação ao Atlético Mineiro, ele cresceu 341% de janeiro até agora. Então, assim, com a Libertadores, com o Ronaldinho participando agora do time do Atlético Mineiro, aconteceu esse crescimento aí de 341%. Então, dentro de tudo que você falou, Rodrigo, a questão do resultado também contribui para o crescimento do sócio-torcedor. Quando a gente fala da experiência, né, não necessariamente é uma experiência fora do campo, né, porque tem vários níveis de experiência. A principal delas é o próprio jogo, né, e eu acho que o torcedor do Atlético Mineiro deve estar bem feliz nos últimos tempos aí com o desempenho do time, e isso realmente deve impactar, né. Eu acho que o torcedor vendo o resultado, é muito mais fácil dele colocar o dinheiro, enfim, investir. É um motivador a mais, né? Agora, você falou no início do programa da questão de... O que a gente vê normalmente é que eles atribuem muito a questão do desconto. Eu compro lá um pacote de sócio-torcedor que tem o Premium, tem o Gold, cada um tem o seu, e eles associam muito a questão do desconto. Seja um sócio-torcedor e ganhe descontos de 10%, enfim. E eu,
particularmente, como torcedor, eu não quero só o desconto, né? Eu quero ter experiência ali dentro, eu quero participar de eventos diferentes, eu quero participar de um treinamento do meu time. Então, isso que falta muito nos clubes aqui do Brasil. Um dado interessante para você ter ideia, né? Hoje a gente tem o Inter, a gente fala, o Internacional de Porto Alegre é uma referência hoje na gestão de sócio-torcedores, com pacotes, enfim. Aí você vai aqui do lado, em Portugal, onde o Benfica tem 224 mil pagantes, torcedores pagantes, e gera uma receita anual de 25 milhões, né, de reais por ano. Então, assim, o que diferente que tem nesses dois clubes, né? A gente fica feliz aqui com o Internacional de Porto Alegre, com 100 mil torcedores, um pouco mais de 100 mil torcedores, e a gente vai do lado ali e tem o Benfica de Portugal, que é um país menor que o Brasil. Muito menor, né? Muito menor, e com 224 mil. Eu acho que o grande, né, quando a gente fala sobre esse... Você tocou num assunto, né, o Benfica. O Benfica é um bom exemplo porque o Benfica tem estádio próprio, né? Então, e o próprio Internacional aqui no Brasil também tem estádio próprio. Eu acho que a base de qualquer sócio-torcedor hoje, para que se comece a ter sucesso, realmente tem que ser a questão do estádio próprio. Porque primeiro você vende uma facilidade dentro do seu próprio estádio. Se você não tem estádio, como é o caso do Flamengo, é o caso de alguns outros, o próprio Fluminense, o Botafogo mais recentemente com o Engenhão conseguiu ter esse benefício. Se você vende um programa que não está calcado numa infraestrutura de estádio, né, é muito mais difícil, porque fica a dúvida toda vez, e isso é uma coisa interessante, eu tenho proximidade com o sócio-torcedor do Flamengo, um pouco do Corinthians, e eu fico vendo a questão do estádio, né? Toda vez que tem um jogo, a gente vê na internet a manifestação dos torcedores. Pô, eu sou sócio-torcedor e não tenho direito. Primeiro, o sócio-torcedor ele é voltado para o mandante, né? Então, quem se beneficia num jogo Flamengo e Corinthians? É o sócio-torcedor do Flamengo. Quem se beneficia, ao contrário, Corinthians e Flamengo? É o sócio-torcedor do Corinthians. Em alguns casos, há uns acordos para que isso seja dividido, mas não necessariamente isso ocorre. Então, o sócio-torcedor, se ele não tem estádio, é muito difícil levar adiante, né, Herbert? Sem dúvida. É como se você vendesse um ingresso para um teatro que você não sabe de quem é e não tem uma identificação do torcedor. O torcedor do Internacional tem o Beira-Rio, é a casa deles, eles se sentem lá. O do Grêmio tem o Olímpico, o Mineirão, por exemplo, ele não é de ninguém, então não tem. Então, até para você comprar, a referência é pouca, né? É verdade. E aí o interessante, baseado no que você está falando, Rodrigo, o primeiro lugar, quando a gente fala de sócio-torcedor, vem o Internacional e o segundo o Grêmio, né, que vem ali do Rio Grande do Sul, são duas torcidas rivais. E um dado interessante também é o seguinte, e o que aí é uma questão da gente analisar, né? A gente tem que analisar os dois lados, a gente geralmente fala do clube, não tem benefícios, por que eu vou ser um sócio-torcedor? Mas tem a questão da região também, porque se você analisar, você pega Portugal, por exemplo, cada região você tem um clube específico, né? Talvez isso facilite também, e a gente pega como base, isso veio agora na cabeça, como base o Inter e o Grêmio, são duas torcidas praticamente de um estado. Uma cidade que dividem praticamente o estado inteiro. Exatamente. E talvez isso seja aí um diferencial nessa questão dessa aquisição de mais torcedores. Eu acho até, né, que isso que você está falando é interessante, realmente ocorre, né? No Brasil a gente tem o maior número de times por região, né? Você pega o Rio de Janeiro, tem 4 grandes, você pega São Paulo, tem 4 times de tradição. Eu não vou nem falar que todos sejam grandes, mas 4 times de tradição. Você pega Belo Horizonte, você tem 2 times, já facilita um pouco, né? Você pega os times do interior, aí fica mais fácil. Mas de fato, existe essa questão do ponto de referência. Eu acho que é muito difícil você, como sócio-torcedor, entender uma circunstância onde você não tem um estádio próprio, onde você não tem uma facilidade. Porque você imagina o estádio, hoje eu não sei a capacidade do Beira-Rio, mas não deve ser nada muito, após as reformas, deve ser alguma coisa em torno ali de 45, 65 mil lugares, né? O Inter tem 104 mil sócios-torcedores, né? Como é que vai se administrar isso? Porque o sócio-torcedor, teoricamente, ele vai dar facilidade na compra. Nem todo mundo vai comprar, né? Mas um jogo Internacional e Grêmio, por exemplo, todo mundo vai querer estar lá dentro, né? Aí começa aquela situação, né? Eu sou o Gold, eu sou
o prata, eu sou o bronze, e aí o que cada um, é bem o que você falou, cada um vai ter um desconto, uma prioridade específica que termina impactando também nessa questão de quem vai ter o quê, né? E sem um estádio fica pior ainda, porque, por exemplo, imagina um sócio torcedor do Flamengo, né? Ele compra, ele tem lá o título de sócio torcedor, que na verdade, e isso é uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro, o sócio torcedor ele não é sócio do clube social, ele é sócio do futebol. Né? É uma coisa muito específica. E o Flamengo é diferenciado também. Tem categoria em todos os clubes. Uma categoria, né? Fora do estado, né, do Rio de Janeiro, isso. Não é isso? Você paga um valor menor. Você vai poder no caso explicar. do Flamengo, você tem ali 15 categorias, 10 ou 15 categorias de sócios, que são sócios contribuintes, né? Seja ele um sócio do clube, aí você tem sócio proprietário, sócio contribuinte estadual, que seria o que eles chamam de off-Rio, que é uma categoria voltada para torcedores que moram fora do estado do Rio, que nunca sequer vão ao clube, né? Eles querem realmente ter um benefício. E isso, eu acho que começa, né, quando você fala da infraestrutura, até para a gente focar num assunto de cada vez, né? Quando você fala que o torcedor do Flamengo não tem um estádio como referência, isso já dificulta o plano. Porque ele nunca sabe onde vai ser o jogo dele. Eu vou comprar, pode ser no Maracanã, pode ser em Macaé, ou pode ser no Mané Garrincha. Quer dizer, como é que eu vou me locomover para um estádio do outro lado do país para jogar? Então, esse tipo de coisa eu acho que interfere um pouco no sucesso, principalmente de clubes como o Corinthians e o Flamengo. O Corinthians agora vai ter o ponto de referência dele, eu garanto, né? Sou capaz de apostar aqui com você 75 centavos, de que vai aumentar sobremaneira a quantidade de sócios torcedores do Corinthians após o estádio. Até um exercício legal para a gente fazer, para a gente acompanhar, né? Hoje, quantos tem do Corinthians, Herbert? Corinthians hoje com 49 mil, 50, a gente arredondando aqui, vai dar 50 mil. Só que é interessante, Rodrigo, até pegando o que você falou na questão dos estádios, eu concordo com você, acredito que realmente isso faz uma grande diferença enorme, mas se a gente pegar também hoje o ranking dos 10 clubes, né, o top 10 aí do sócio torcedor, a gente vê, por exemplo, o São Paulo, que tem um excelente estádio aqui na capital paulista e está em 8º lugar. Né? E você pega aí Corinthians, que ainda não tem um estádio, e está em 4º lugar. Então, assim, faz sentido, né? O que você passou aqui faz sentido, mas eu acredito também que falta realmente um diferencial para o torcedor. É até curioso, porque o São Paulo é pioneiro também nisso, né? O São Paulo, sim, até em termos quando a de gente... marketing, até 5, 6 anos atrás, se falava muito do São Paulo, que era referência, que tinha loja, né? Exatamente. E aí deu uma parada no tempo aí, né? Você falou até qual aí? Qual foi o último? Você levou o 10º? Eu peguei até o 10º. Até o 10º Sport, né? Não, o 10º tem o Fluminense, eu não tenho aqui, mas o 11º é o Sport Recife, não é isso? E depois Vasco, Santa Cruz e tal. Aí tem a questão também, o tamanho da torcida, né? Quando a gente fala você vê o Flamengo, né? O Flamengo é um programa que tem menos de um ano, programa sócio-torcedor do Flamengo, acho que completou um ano agora. Já é o 5º maior e tem um potencial para chegar muito além disso pelo tamanho da torcida, como é o do Corinthians também. Sim. Com a vantagem que o Corinthians vai ter o estádio. Então isso termina impactando. Vai mexer nesse ranking aí, nesse eu acho que assim, só para a gente pontuar, né, isso é um dos detalhes, né? Então, para que um sócio torcedor, e hoje eu estava lendo na mídia aí essa discussão e até por isso surgiu essa pauta, quando o sócio torcedor é um conjunto de detalhes, né, que você coloca. E um deles eu acho que é realmente a questão do estádio, né? O outro, eu acho que é o tamanho da torcida, né? Pulando para o segundo agora, para a gente ir meio que ranqueando. O fato de um time ter uma torcida muito grande, como é o caso do Corinthians, do Flamengo, quer dizer, a primeira é a segunda maior do país, o Flamengo a primeira, o Corinthians a segunda, já também dá uma grande massa massa crítica aí para ser trabalhada, né? O que falta talvez é um apelo. O Corinthians, quando esteve na segunda divisão, que desenvolveu o programa, aquele Nação Corintiana, Fiel Torcedor e tal, ele deu realmente um boom. Mas se você for comparar... mas ali, até te cortando, eles estavam contando com um cadastro, não sócio-torcedor. O Corinthians contou naquela época com um cadastro que foi feito, ou seja, abriu a sócio-torcedor Corinthians, Timão, beleza. Faça o seu cadastro. Não era pagante, né? Não era pagante. Aqui a gente está puxando dos pagantes. Então, naquela época, inclusive, ficou em segundo lugar atrás do Inter, assim que eles lançaram. Mas eles fizeram um programa de cadastro, então você imagina todos os... O do Flamengo tem lá também, se você quiser só se cadastrar no Nação Rubro-Negra, você coloca, né? Acho que todo mundo tem isso, mas isso é mailing, isso aí não é sócio, né? Não chega a ser, a gente não vai contabilizar, por exemplo, num ranking como esse.
Eu acho que o grande problema, só para a gente terminar, quer dizer, a gente falou de infraestrutura, a gente fala de tamanho de torcida também, e no caso específico do Corinthians, ele tem uma concentração grande aqui na região sudeste, agora já tem bastante no nordeste, mas no caso do Flamengo, por exemplo, que 80% da torcida está fora do Rio de Janeiro, qual o apelo, né? Qual é o apelo que teria um sócio torcedor para um cara que mora lá no Amazonas, se ele não pode ir ao estádio, que é comprar ingresso quando o Flamengo é mandante? Então, acho que falta um pouquinho isso. Esse assunto para o nosso segundo bloco, já já a gente volta com um pouquinho mais de programa Negócio no Esporte para vocês. Contamos com a pergunta de vocês aqui no nosso chat ao vivo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Negócio no Esporte, aqui às segundas-feiras, 20 horas. Eu e meu amigo Herbert Melo falando hoje aqui sobre sócio-torcedor, que é um assunto aí que vive na mídia, com vantagens, reclamações, enfim. Mas tentando dissecar um pouquinho o que há hoje dentro do sócio-torcedor aqui dentro do Brasil. O Herbert até citou algumas coisas sobre o modelo de Portugal, enfim. A gente continua bem atrasado em relação ao mercado, principalmente o mercado europeu e americano, mas hoje em dia já tem alguma coisa desenhada. Eu vou começar até, Herbert, aqui com uma pergunta do nosso chat aqui. O José Cirne, ele está perguntando aqui, quais os direitos que o torcedor tem perante a eleição de uma nova diretoria do seu clube? E aí é aquilo lá que a gente falou, né? Exatamente. O José Cirne, grande abraço, Cirne aí que é um cara conhecido nosso aí do programa também. Aproveitando aqui, mandar um abraço pro Demerson, que está com a gente aqui também, Elaine, galera lá da Centauro, pessoal da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo. A gente tem uma galera aí, né, Rodrigo, online, a gente bombardeando de perguntas. A pergunta do Cirne é a seguinte, hoje não existe, né, no Brasil, quando a gente fala do sócio-torcedor desse modelo, você não tem poder de voto no clube. Se você pega o modelo europeu, e a gente falando lá do Benfica, quando ele tem mais de 214 mil sócio-torcedores, esse torcedor lá do Benfica ele tem direito a voto. Então ele pode votar em uma chapa, né, para o bem do clube, coisa que a gente não tem aqui. Então a gente já começa a imaginar, e fica uma pergunta, né, a gente já pode emendar uma resposta, será que existe gestão, realmente uma gestão profissional dentro desses clubes? Por que hoje não abre aí um sócio-torcedor onde todo mundo tem direito a voto? Né? Não sei se no Flamengo já tem esse modelo. É que hoje acho que a formatação, né, dos clubes, a maioria das formatações aqui no Brasil, elas são calcadas em clubes sociais. E quando você fala em clube social, na verdade, cada um daqueles sócios ele tem uma fração ideal dentro do clube. É como se fosse um condomínio onde você divide parte do clube com outras pessoas. E aí você também não pode simplesmente colocar um monte de gente para dentro, né? Porque já existe um patrimônio prévio. Né? Então não é correto no modelo atual você trabalhar nisso. Quando você passa a ter o clube empresa, onde você tem um sem número de clubes hoje já pelo mundo trabalhando dessa forma, aí a pessoa passa a ser parte daquela empresa. Então hoje, por exemplo, vamos pegar o Corinthians. Se houvesse um Corinthians SA e o clube do Corinthians, seriam coisas separadas. Uma coisa é o sócio do clube social, outra coisa é o sócio torcedor do futebol, da empresa Corinthians SA ou da empresa Flamengo SA, que aí, esse aí ele teria uma fração de dentro dessa empresa. Então é como se começasse um negócio novo. Hoje não é assim, né? Eu até peguei aqui, só para colocar, né? Por exemplo, o do Inter, que é o de maior sucesso, então a primeira coisa que eles colocam aqui na descrição como sócio contribuinte do campeão do mundo lá, Esporte Clube Internacional, você pode desfrutar das seguintes vantagens. Uma, que é o maior apelo de sempre, né? Depois a gente fala sobre isso. Comprar ingresso com descontos para os jogos em que o mando de campo for do clube. Aí tem as observações e tal. O 2, ter direito a voto e ser votado nas eleições para o Conselho Deliberativo da Presidência após 2 anos de associação. Esses são os 2 maiores apelos. Receber materiais promocionais quando esses forem distribuídos aos sócios. Já é um negócio meio vago. Participar de sorteios e promoções direcionados aos sócios e só vai participar quem tiver em dia com o clube. Descontos na aquisição de produtos em lojas conveniadas. É uma coisa bastante interessante também. Obter desconto no estacionamento do clube. Quer dizer, para o sócio torcedor, ele não quer saber disso. Para o sócio que está fora do Rio Grande do Sul, muito menos vai ser um benefício, né?
Então você vai vendo que tem uma série de benefícios que interessam ou não interessam a um torcedor comum, aquele que não quer frequentar o clube. Aí quando a gente pega o sócio contribuinte do programa dele de sócio torcedor, tem lá pontos no programa de fidelidade e paixão premiada, que aí ele vai acumulando pontos à medida que ele vai comprando produtos oficiais, e aí no final ele tem vamos dizer, um cashback, ele pode usar esses pontos para comprar alguma coisa. Prioridade na compra de ingressos, que é aquilo que a gente falou, né? A prioridade... Mas hoje tem isso daí também, que é um negócio vago, né? Quer dizer, você prioridade em quê? Quem vai ter prioridade, né? Hoje, a maioria dos programas de sócio-torcedor, eles escaloneiam mais ou menos assim. Aqueles que têm o modelo mais forte, o Gold, vamos falar assim, ele tem um dia que abre para ele. Depois abre para ele e para o prata. Depois para ele, para o prata e para o bronze, e depois para toda a massa aí geral. E aí já não sobra mais nada, né? No caso do Inter, não sobra mais nada. Se todo mundo resolver comprar, vai faltar ingresso, no caso, né? Aí tem desconto, participação em ações de relacionamento, exclusivamente para essa categoria. Então, só para recapitular a pergunta, né, do José Cine, realmente não tem. O sócio-torcedor, ele não é feito para voto no país. Pelo menos o modelo atual não é feito. Hoje teve uma notícia... No Brasil. No Brasil. No Brasil não é feito. Lá fora... Lá fora já é um outro modelo. Hoje, na verdade, ontem, o Nobre, que é do Internacional, citou a possibilidade, ele quer que o sócio-torcedor tenha direito a voto. Isso aí incorre numa mudança estatutária tremenda e que não é um negócio rápido, a gente sabe que não, né? E não é toda a diretoria que tem interesse em ter tanta gente votando assim, que realmente vai abalar a estrutura do clube, né? Que seria o que seria muito bom, né? Se a gente for analisar. Seria muito bom, sairia a panelinha, sairia... E a gente sabe como é que funciona na maioria dos clubes, que existe uma panelinha, sempre aqueles, vai alternando poder e fica... E dentro dos sócios ali, todo mundo conhece. Hoje, você pegando um clube como o Flamengo, ele deve ter em torno aí de 5 mil sócios, né? Pagantes, sócios na categoria contribuinte, tirando o sócio torcedor, sócio do clube mesmo, né? Social mesmo. E muita gente nem Flamengo né? Na verdade, isso usa ocorre em todos os clubes, né? Eu sou pra... flamenguista, mas frequentei outro clube durante muito tempo. E até o São Paulo, esses dias, teve uma pancadaria lá, porque queriam proibir quem não fosse São Paulino de ser diretor do clube, ser conselheiro, que é um grande absurdo, porque o clube é um CNPJ, na verdade, é uma empresa, né? Isso é meio absurdo. A gente estava falando aqui, né, Herbert, o foco, né? Qual é o foco? Eu acho que a maioria dos clubes não sabe qual é o foco do programa de sócio-torcedor deles, né? Fico imaginando, imagina que você morasse no Maranhão, por exemplo, né? Queria mandar um abraço para a minha família que está lá no Maranhão, descendo aqui para baixo, mas o pessoal que está todo lá, da família Melo e da família Fortuna, que estão assistindo a gente aí. Galera toda. Mas imagina você estar lá, o que de benefício vai te trazer desconto no estacionamento do clube, né? O que de benefício vai te trazer, por exemplo, a questão da prioridade na compra de ingresso? É muito relativo. Num jogo decisivo, uma vez por ano, pode fazer diferença, né, Herbert? Mas, no geral, o que você acha disso? Eu acho que... Exato, eu acho que realmente falta assim, esse programa. Imagina, vamos pegar o Flamengo, você usou o número do Flamengo, onde ele tem a maior torcida, o percentual de torcida dele é fora do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos analisar, baseado nesses números, então, que o programa de sócio-torcedor do Flamengo seria um fracasso, onde 80% da torcida dele está fora do estado. Então, realmente, Rodrigo, o que eu penso, né, que falta experiência. Por que não fazer uma clínica com atletas lá no Amazonas? Seja sócio-torcedor do Flamengo, onde 2 vezes por ano teremos aqui um jogo no estádio do Amazonas, com a equipe principal do Flamengo, já programa-se faz a programação faz o calendário, né? Onde no dia 24 de abril de 2014, o time principal do Flamengo, ou o Master do Flamengo, estará lá no estádio do Maranhão. Por que não sortear, por exemplo, né, no caso de pessoas que moram fora do estádio, um pacote, né? Quer dizer, uma vez por mês sorteia 10 pacotes, não faz nem cócega. Você imagina hoje, o Flamengo, com o tamanho da torcida que tem, você sortear 10 sócio-torcedores para virem num pacote completo para o Rio de Janeiro, assistir o jogo, entrar no vestiário. Experiência, isso exatamente a gente está falando em experiência, em sentir, em participar. Né? Eu acho que o desconto, para mim, assim, eu como torcedor de clube, o desconto para mim não faz diferença. Não é legal, né? Agora você imagina, né? Porque no Brasil tem um grande problema, né? Os treinadores, eles interferem muito. Hoje a gente vê, por exemplo,
vamos pegar aqui o exemplo do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, né? Ele, todo dia quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz quando chega lá no clube é autografar um sem número de camisas que ele é obrigado a fazer. Até né? por marketing, é obrigado por a marca. fazer. Depois ele tem um monte de eventos que ele é obrigado a fazer também, está em contrato. Aqui no Brasil não, o técnico fala, não quero que ninguém faça, não quero que o cara vá, eu tenho que fazer foco, quer dizer, existe, acho que o clube tem que ter um comprometimento com o sócio-torcedor, para que aí sim o treinador tenha, o jogador tenha, né? Que diferente iria ser a rotina dos jogadores se, por exemplo, esses 10 sócios torcedores viessem de todo o país e almoçassem junto, passassem um dia vivendo um pré-jogo, né? Ouvissem a preleção, né? Ali quietinho no cantinho deles, ouvissem a preleção, ganhassem uma camisa oficial, mas em nenhum programa você vê isso. Quando muito você vê ações como o Inter fez há um mês mais ou menos atrás, na loja deles lá, que o cara ia comprar, quando ele ia comprar, quem ia vender era o D'Alessandro. Era o Forlan, aí é uma coisa bacana, uma experiência. Mas essas coisas podem ser mais bem elaboradas, né, Herbert? Eu acho que está muito júnior a coisa ainda, né? Muito crua. Acredito que sim. O grande problema é assim, a gente tem que pegar modelos que já existem, né? Não precisa criar a roda já existe. Já existe, né? É pegar os modelos de sucesso, você pega o Bayern de Munique, tem 217 mil torcedores, sócio-torcedores. Pega esses exemplos de sucesso, analisem o que fizeram diferença para atrair esses torcedores para o clube. Eu acho que em cima disso pode nascer várias outras ideias. Então, realmente, e continuo batendo na tecla, que é a questão da experiência, né? Para você ver, hoje, eu que trabalhei com futebol, inclusive com o Flamengo, aqui em São Paulo, o que era o principal produto de marketing das escolas de futebol do Flamengo? Era vou entrar no estádio junto com o time do Flamengo, era entrar dentro do vestiário, era subir ali as escadas, pegando na mão do jogador, entrar ali 5 segundos dentro do campo e sair. Esse era o principal objetivo de todos que estavam ali. Dos pais, das crianças, quer dizer... Dos pais, das crianças, negócio, né? Então... É um negócio simples de ser organizado, simples, né? Muito simples, porque a gente está falando das crianças, mas hoje não existe você pegar o sócio-torcedor, vamos selecionar 10, 20, 30, passar dentro do vestiário ali, 15 minutos, pegando autógrafo, tirando foto, saiu. Então hoje não tem isso, entendeu? É muito blindado o futebol hoje. Eu até queria pegar aqui uma pergunta do nosso chat, também o pessoal está aqui, o Tony Marlon. Tony, um grande abraço para você, o Tony que tem lá sua TV comunitária, faz um trabalho muito bacana, um grande abraço. Ele está comentando que ele acha que os clubes não estão estruturados logisticamente para atender, né? No caso, ele é sócio-torcedor do Flamengo, né? Ele está falando se o clube realmente se prepara, se uma coisa... E aí é até interessante, porque embaixo, né, tem aqui, a nossa audiência hoje está bastante legal, está o Rodrigo Saboia do Flamengo. Rodrigo, um grande abraço para você assistindo a gente aí também, já dando uma resposta para o Tony, né? Existem alguns casos, né, Tony, que realmente às vezes fogem do controle, mas o Rodrigo Saboia do Flamengo aqui, que cuida do projeto da Embaixada e faz isso de forma muito bem, muito paciente com a turma das embaixadas e faz um trabalho fantástico, está se propondo aqui a ajudá-lo, pedindo que você envie o nome e o CPF para ele. Ele está aí no nosso Facebook Inbox, que ele vai te ajudar, e se mais alguém que estiver assistindo o programa tenha esse problema, pode encaminhar aqui para a gente, que a gente repassa lá para o Flamengo, para o canal correto, tá bom? Um grande abraço, Tony, um grande abraço, Rodrigo Saboia. Você acha que essa questão da logística também, porque no caso do Flamengo é um programa bem recente, né? Sim. Então foi um boom, né? O Flamengo de 0 a 35, 37 mil, estou pegando aqui o número atualizado, você falou quantos aí? Ele está em quinto lugar com 29 mil, 30 mil. Eu estou recebendo um número atualizado aqui, 37.622, que é o número que o pessoal está passando aqui para a gente, ficou mais fácil aqui com a fonte correta, né? A gente é a fonte privilegiada. Mas foi um boom muito grande, mas tem uns projetos aí de sócio-torcedor que realmente ainda tem algumas indefinições e que eu acho que vão correndo. A gente vai aí, né, Herbert, para o nosso segundo intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta com mais programa Negócio do Esporte para vocês, falando sobre sócio-torcedor. Fica aqui com a gente e entra no nosso chat ao vivo. Um grande abraço. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Negócio no Esporte, trazendo para vocês aqui o que há de mais
bacana na gestão e no marketing esportivo. E hoje tratando de um assunto bastante polêmico, que é a questão do sócio-torcedor. Até é legal falar, Herbert, né? Vamos tentar nos próximos programas, a gente tem a questão da distância para algumas cidades e os representantes dos clubes, mas a gente vai tentar trazer nos próximos programas aí o representante do Flamengo, do Inter, do próprio Corinthians que está aqui em São Paulo, do São Paulo. A gente vai tentar negociar para que a gente possa entrar e atender a todo mundo que está fazendo as perguntas, porque as perguntas que vêm, a maioria são muito focadas nesse ou naquele clube e termina deixando, a gente termina não conseguindo responder de forma adequada. Então a gente vai entrar em contato com os representantes desses clubes e tentar trazê-los, porque o assunto é muito vasto e dá para falar bastante sobre ele. E a gente estava falando, né, Herbert, que a questão do sócio-torcedor, ela passa por uma aproximação, uma identificação do torcedor com o clube, né? E como fazer isso, né? Você falou bem sobre a escolinha, que a questão da escolinha, dos alunos entrarem junto com o time lá, porque o pai vê o filho dele entrando às vezes é um sonho que ele não realizou para ele mesmo, ele está vendo o filho dele você realizar. Tem que ver a briga, né? Que é para o pai entrar também. O pai quer entrar de mão dada, né? No caso, tem que tomar cuidado que alguns jogadores são tão pequenos que às vezes as crianças parecem maior do que o jogador, né? É verdade. E no caso, a gente estava falando de outros benefícios. Você também colocou aqui, há um tempo atrás o Flamengo fez uma exposição pelo Brasil inteiro rodando com os troféus de campeonato mundial, Taça Toyota, campeonato. E isso foi um sucesso, foram as embaixadas do Flamengo que fizeram, junto com, na época, Mauro Chaves, que precedeu o Rodrigo Saboia no comando das embaixadas rubro-negras, e foi um projeto de muito sucesso, chegou a dar 20 mil pessoas em Vitória, num evento desse nível. Quer dizer, são eventos de aproximação, né, Herbert? Que não tem um custo muito elevado. Falta um pouco um planejamento, o que você acha? A gente falta um pouco planejamento dos clubes, uma boa vontade às vezes. Falta planejamento, eu acredito, é uma opinião minha, não quero causar polêmica aí. Mas vamos polemizar. Tem que polemizar. Está bombando aí. Se não tiver polêmica, não tem audiência. Vamos polemizar que a coisa vai bem. Mas então, já que você está pondo fogo, eu acho que falta gestão, isso a gente vem falando em todos os programas, falta gestão, não só em clubes, mas no esporte geral aí no Brasil, falta boa vontade, para você ver, você mesmo teve essa experiência, né? Quando a gente está falando de experiência, os troféus ali do Flamengo, foi um tour que ele acabou fazendo. Um tour Quantas pessoas estavam ali para tirar uma foto com o troféu que lá nos anos 80 o Flamengo levantou lá no Japão, campeão mundial. O Nunes, inclusive, aqui em São Paulo foi o Nunes, nos outros estados foram outros jogadores. Então é isso que é experiência, e isso é um exemplo, isso foi apenas um exemplo de vários outros que a gente poderia ter, os jogadores master, os jogadores da época dos anos 80, que hoje a gente vai no Rio de Janeiro, você encontra os caras que estão largados, não estou falando do Flamengo, estou falando vários jogadores. Você chega na praia, o cara tá vendendo coco. Quem é aquele cara? Aquele cara foi o maior artilheiro do Clube X dos anos 80. Então, assim, você valoriza os atletas, né? É uma fonte de renda, porque é pago um cachê para esse... Por menor que seja, ele faz 2, 3, 4 eventos, ele termina se sustentando, né? Sem dúvida. Você consegue manter uma estrutura para essa pessoa. Por outro lado, você leva e você sustenta a história do clube também, né? Quer dizer, uma exposição dessa, você termina sustentando a história de um clube. Quer dizer, quando que uma criança nascida hoje saberia quem é o Nunes, né? Saberia quem é o Raí, por exemplo, o Raí mais recente ainda, mas se você pegar criança aí de 10 anos, alguns não vão saber. Bebeto, o próprio Romário hoje para todo mundo é deputado, mas tem que lembrar que ele foi um grande jogador. E isso termina ajudando, né? Não que esses jogadores estejam, principalmente esses últimos 3, estejam precisando disso. O Raí é um cara muito bem sucedido, o Romário e o Bebeto também. Mas tem vários jogadores que querem ter disso, né? que gostariam de ter essa exposição. Então você consegue valorizar esses ex-jogadores que contribuíram muito. São história viva do clube. São história viva do clube, exatamente. E você consegue criar programas para o sócio-torcedor. E falta isso. Entendeu? Você está colocando uma coisa legal também, porque a gente fala muito do cachê, do dinheiro que o cara recebe, mas a maioria desses ex-torcedores, ele vai muito de bom grado, porque sustenta também para ele o que ele foi para o clube, né? Ele está ali representando o clube, ele se sente valorizado e é muito bem recebido. Então você às vezes vê jogadores que estavam esquecidos e nesses eventos eles chegam lá, você imagina se chegar em Vitória, como o Nunes chegou, e ter 20 mil pessoas esperando o cara para chegar lá, autografar, e eles pacientemente, felizes da vida, autografando camiseta. Quer dizer, isso vale mais do que dinheiro, do que um cachê para ele. É a experiência que a gente está falando também para o jogador, né? Tem os dois lados da experiência, o torcedor,
valoriza, você bate uma foto, você faz um evento com esses torcedores, e isso termina sendo muito legal. Mas o fato também, aí a gente vai pegar no ponto principal da questão do sócio-torcedor, né? Eu vejo isso muito nas redes sociais, eu acompanho bastante e como eu trabalho com isso, então eu tenho muito contato. E uma das coisas que eu vejo que sempre as reclamações têm a ver com o ingresso, né? O cara compra o sócio-torcedor por causa do ingresso, por conta do ingresso. E aí existe esse erro conceitual, porque o ingresso é quando o time é mandante, né? Então esses dias eu vi o Clube do Rio veio jogar aqui, eu vi a torcida do clube toda chiando pra caramba porque não tinha direito a ingresso aqui em São Paulo para assistir o time. Mas esses ingressos são do torcedor do time mandante, não? Então existe até esse erro conceitual que termina atrapalhando. Então acho que falta um pouco de clareza também nesses programas, né, Beth? Divulgar de forma correta. Até no próprio site, você não vê essa informação no site. Então às vezes criam um programa de sócio-torcedor com tudo que é benefício, com tudo que é lindo e maravilhoso, mas essas observações não são feitas no próprio site. Ou quando são feitas, elas não ficam de forma clara. E também, ou quando são feitas de forma clara, a pessoa não lê direito. Então, muita gente esclarecida termina levando aquela questão da interpretação de conveniência. Sempre que é a favor, né, de alguma coisa, você termina querendo para si, puxando o seu sardinha para o seu lado. Uma das coisas que eu sempre falo em relação a sócio-torcedor, né, as pessoas assim vão muito no o que o meu clube pode fazer por mim. Mas, na verdade, o sócio-torcedor é o contrário, né? Ele foi feito para o que a torcida pode fazer pelo clube. Se você tiver um programa de sócio-torcedor muito bem estruturado, você consegue até não ter patrocinador. Você imagina que se o Flamengo conseguisse 10% da torcida, né? Estamos falando aí hoje 4 milhões de pessoas pagando R$300 cada um, ele não precisaria de patrocinador de camisa. Né? De que viveu o Barcelona esse tempo todo? Né? Das ações que ele faz, envolvendo os torcedores, envolvendo marketing, porque ele conseguiu sobreviver muito tempo sem torcedor e colocou por conveniência também, porque a proposta foi recusável. Mas o grande ponto disso tudo, né, é o que você pode fazer pelo seu clube também. Né? Hoje você pagar R$39 para ser um sócio torcedor, no caso do Inter, se eu não me engano, é R$15, né? Não é nada. R$15 por mês não é na. Estamos falando aí 3 cafezinhos. O Palmeiras, se eu não me engano, tem o inicial do sócio torcedor que custa R$9,90. Quer dizer, o que é isso, né? Isso, na verdade, numa massa crítica, termina ajudando o clube. Mas as pessoas querem muito a mão de volta. E eu acho que falta, e a mão de volta, naturalmente, você não consegue fazer para todo mundo, mas acho que falta uma estruturação para você fazer para pessoas sorteadas durante um mês. Se cada mês você colocar 10 pessoas, você vão ter 120 pessoas beneficiadas e mais. Aquela questão da pessoa ficar esperando aquilo, né? Um sorteio, alguma coisa ser levado. Que é o que vai movimentar, o que vai trazer mais sócios. Que não tem, né? Acho que falta um pouco os clubes aprenderem também, por exemplo, com os cartões de crédito. Os cartões de crédito fazem isso muito bem. Hoje, quando você vai no estádio, o cartão de crédito ele tem lá o camarote dele, ele pega as pessoas nas casas, ele dá uniforme, ele coloca, quer dizer, o marketing esportivo aqui está sendo abaixo do marketing pelo esporte, né? Porque os cartões de crédito usam muito bem o esporte para fazer o marketing deles. Por outro lado, os clubes sequer olham para isso. Usa, né? Não olham para isso, né? Cartões de crédito, hoje você não vê uma ação que você fala impactante sobre esse tipo de coisa, né, Beth? Exatamente. Isso a nós gestores decepciona bastante, né? Com certeza. Inclusive uma empresa aí do ramo esportivo, até pegando esse gancho que você passou, né? Tem uma promoção agora, você participa de um sorteio, você compra lá um seguro e participa de um sorteio onde o comprador, quem comprou esse sorteio, né, ele viaja para Trancoso, assiste o início lá, a abertura da Copa, no mesmo resort onde o pessoal da FIFA ficará com direito a 3 acompanhantes. Então, assim, experiência que a gente vem sempre falando, né, questão de experiência. Não poderia ter isso também dentro do clube? Eu acho que às vezes fica se imaginando ações tão complexas que não consegue fazer o básico, né? A gente tem ações hoje na Europa muito bem desenvolvidas, a gente já passou até aqui filmes sobre ações em camarote da Coca-Cola, onde ela comprou um camarote e transformou aquilo num dormitório e as pessoas vão e passam um dia no estádio, tem uma série de atividades. A gente já viu outras de outras cervejarias, né? do Sporting também, do Sporting lá de Portugal, né? O Sporting Clube Lisboa.
na verdade, são ações tão simples e que eram fáceis de serem copiadas, né? Ou de estruturar, terem outras coisas com estruturação em cima disso. E o que a gente vê não é bem isso, né? Você vê, hoje o marketing dos clubes é uma coisa muito básica, né? Você tem um programa de sócio-torcedor e praticamente quer que ele evolua sem dar nenhuma mão de volta. E não tem jeito, o ser humano ele quer uma mão de volta. Por mais que ele queira ajudar o clube, ele quer uma mão de volta, ele quer ter a segurança de que ele vai ter uma chance de comprar um ingresso com facilidade, ele quer a comodidade de comprar um produto com desconto, a esperança de ser selecionado para entrar no campo carregando uma faixa ou assistir tudo isso com uma daí credencial. é o que conta realmente. E a gente vê que não tem. E não sei por que não tem. A gente poderia até trazer aqui algum diretor de um clube, né? E entender por que não tem. De repente tem alguma dificuldade que a gente também não sabe. A gente está em negociação lá com o pessoal do Flamengo para eles fazerem, nem que seja remoto, via Skype aqui uma entrevista. Eu também fiz um contato com o pessoal do Inter e tem o pessoal aqui de São Paulo, porque é legal a gente ter essa experiência, porque a gente está falando aqui e quando a gente olha ao lado do clube, você vê certas dificuldades, né? Principalmente quando a gente fala dos clubes sociais, né? Muita coisa do que é feito dentro dos clubes e que as diretorias fazem de maior boa vontade, muito bem estruturado, é barrado às vezes pelo conselho, né? Os velhinhos, os famosos velhinhos do conselho, né? Não vamos fazer isso, porque isso aí vai mudar, é absurdo, né? Não vamos fazer isso porque aquilo isso que você está falando, você não está falando à toa. A gente sabe muito bem, até por comentários. A gente conhece muito bem aí o universo dos clubes. Gente lá de dentro que fala que realmente... A gente sabe que são ambientes conturbados, onde a politicagem é muito grande e isso termina impactando até nesse tipo de programa. E é lamentável isso, né? Exatamente. Porque eu acho que a torcida, né, é o principal patrimônio do clube. Por menor que seja de determinados times, ou maior que seja de determinados... É um patrimônio, porque é dali que sai o sustento, é dali que se pagam as cotas de televisão, né? É que ajuda no clube social. Que ajuda, hoje a principal renda, se eu não me engano, dos clubes sociais, dos clubes de futebol, é a questão das cotas de televisão. Sim, né? No Brasil, então, acho que no Brasil a Itália... de patrocínio, né? Depois a gente pode até fazer um programa falando sobre cotas de televisão, seria legal, a gente pode convidar de novo o Vinícius Paiva, que é expert no assunto, para falar sobre cotas de televisão, né? Porque é outro assunto interessante que os clubes deitam e enrolam com essas cotas. Mas o importante é assim, que a gente saiba que tem muita coisa a ser explorada, não é isso, Everton? Tem bastante. E você falou de cota de televisão, eu acho, é um grande erro ainda os clubes dependerem de cota de televisão para se manter, né? E no Brasil e Itália o percentual parece que é o mesmo. No restante, você pega a Inglaterra, eles dependem muito pouco da questão de cota de televisão. Realmente o marketing esportivo, o sócio-torcedor é o que mantém, é o que segura o clube. Então acho que a gente tem que mudar essa cultura de gestão e não depender das TVs aí para manter o clube, né? É isso, é isso que acontece. É isso aí, com certeza. E o nosso papo tá bom e para variar, nosso tempo tá pouco, né? A gente sempre tá ficando com o tempo faltando pra gente, os assuntos vão correndo, a gente vai falando e termina ficando. Então eu queria deixar aqui meu abraço para você, pedindo aí para você passar os seus contatos para os nossos internautas. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntas para a gente, fica à vontade. O Herbert vai passar os contatos, eu passo os meus. Hoje eu vou ter tempo para passar os meus. Hoje fica à vontade aí, a câmera é toda sua. Obrigado, gente, pelo programa de hoje, foi bem interessante, a gente está acompanhando aqui, eu também estou acompanhando as perguntas que chegam aqui no Face, o Rodrigo também, a gente viu que o assunto foi bastante polêmico. Convidar vocês aí para acessar minha página no Facebook, facebook.com/siga Herbert Melo, o Herbert agora está certinho ali no GC, Herbert Melo. Pode acessar, curtir a página, a gente tira as fotos daqui, a gente fala muito sobre esporte lá também. O site da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo, sbgme.com.br. Também a gente está lá para tirar essas dúvidas e dar consultoria na parte de gestão e de marketing esportivo também. Muito obrigado a todos que acompanharam, ao Demerson, Elaine, José Cirne, a galera que sempre acompanha a gente, a galera da Centauro, lá da Atlética Uniítalo também, a qual sou presidente. E a gente está fazendo um trabalho bem legal. Um grande abraço aos atleticanos Uniítalo também. Muito obrigado pelo programa de hoje. É isso aí. Eu vou terminar me despedindo de vocês hoje, passando aí meus contatos. Meu e-mail é rodrigo.fortuna@sbgme.com.br. Meu Facebook, agora novidade, aberto recentemente, é o Facebook só profissional para tratar sobre gestão e marketing esportivo, também vendas, toda essa parte que a gente trata do marketing. Rodrigo Fortuna MKT, né? Facebook.com/Rodrigo Fortuna MKT de marketing.
né? Meu Twitter, Rod Fortuna, e estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas e falar sobre tudo que há de mais legal aí na gestão e no marketing esportivo. Nos vemos na próxima segunda-feira às 20 horas, ao vivo aqui na TV ABCD. Aquele grande abraço para vocês.